Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre açúcar ou adoçante. Vamos conversar sobre qual a melhor opção para quem está modulando a microbiota intestinal. Eu indico para o meu paciente açúcar ou indico o adoçante? O que vai impactar menos essa microbiota? Cola aqui comigo e vamos descobrir. Bora lá? Bom, com relação à alimentação, a dúvida é sem fim. É dúvida atrás de dúvida, é nutricionista que não sabe o que faz, é experts falando A, falando B, e a nutricionista que segue várias pessoas fica perdida sobre o que faz. São pessoas defendendo adoçante, pessoas defendendo açúcar, pessoas defendendo sei lá o que. E a pessoa fica perdida, porque eu já me senti muito perdida, acompanhando conteúdo de diferentes referências da área da nutrição. Até o momento que eu decidi que eu precisava ter a base, o conhecimento, para que eu tomasse as minhas próprias decisões. O que eu gosto muito de fazer nas minhas redes sociais é sempre enfatizar que não existe uma verdade absoluta. E eu gosto de dar para os meus seguidores ferramenta para que eles possam pensar o que é melhor para cada caso. Porque às vezes para o caso X, o adoçante pode ser a melhor opção, mas para o Y, não. E aqui eu vou contar para vocês então um pouquinho sobre a base científica por trás, como eu faço na minha prática clínica e te dar os caminhos para você escolher a melhor opção para os seus pacientes. Bom, existem estudos que comprovam que sim, excesso de açúcar, excesso de carboidrato refinado, excesso de frutose oriundo dos produtos industrializados, né? O xarope de frutose, o xarope de milho que está presente em vários produtos industrializados, eles são maléficos sim para a microbiota. Eles causam desbiose e eles têm correlação com o desenvolvimento de doenças metabólicas também via alteração da microbiota. Ponto. Isso é fato consumado. O segundo ponto é que também temos estudos que apontam que o uso de adoçantes modula a microbiota intestinal de forma negativa. São causadores de desbiose e que podem promover, inclusive, intolerância à glicose por meio da desbiose. Ambos os elementos, então, poderiam levar a desbiose e alterações metabólicas importantes. Esses estudos, eu gosto sempre de enfatizar isso, são todos em modelos animais. A gente não tem estudos em humanos que afirmem isso, porque alguns estudos são bem difíceis da gente fazer em humanos, né? E os animais, a gente tem uma maior flexibilidade de testes, de avaliações que em humanos não são permitidos, né? Por conta ali do Conselho de Ética. Então, esses estudos são em animais. A gente não tem em modelo de ser humano para nos dizer e nos afirmar esses mesmos achados dos modelos animais. Mas a gente estuda em ratos e camundongos por conta de uma similaridade metabólica com o ser humano. Então, por isso que a gente consegue entender que talvez a gente encontre os mesmos resultados em seres humanos se a gente tiver essa conduta de excesso de carboidrato refinado e também do adoçante. Aí entra a questão. Hoje a gente tem duas classes de adoçantes, os adoçantes artificiais e os naturais. Mas os naturais têm os mesmos efeitos? A gente ainda não tem estudos que demonstrem se eles têm os mesmos efeitos dos artificiais. O que a gente tem é artigo que mostra que muda a microbiota, mas que não tem alteração metabólica. Aí, essa mudança, a gente não consegue dizer se ela é boa, se ela é ruim, se a longo prazo ela pode causar problemas, né? Porque todo estudo tem ali um intervalo, não dá para fazer estudos, né? São raros os estudos que vão seguir por muito tempo de intervenção. Então, o que a gente tem que ter em mente? Ambos em excesso vão fazer mal. Como a gente pode sanar isso, né? Primeiro, opte sempre por indicar para os seus pacientes consumir os adoçantes naturais e o açúcar para ele não consumir uma quantidade exagerada. Então, o equilíbrio é a chave do sucesso.
e a gente tem que orientar os nossos pacientes. Eu gosto de trabalhar com as duas possibilidades, porque às vezes tem aquele público diabético que tem medo de consumir açúcar, por mais que seja possível ele consumir uma quantidade pequena de açúcar. E ele só vai querer trabalhar com adoçante, e tá tudo bem. Eu posso estar numa estratégia low carb com os meus pacientes, e aí não cabe eu ficar incluindo açúcar, né? Eu vou precisar, talvez, utilizar um adoçante. Então, eu gosto de trabalhar com as duas possibilidades. Mas, na real, como eu faço nos meus atendimentos? Eu faço o treinamento de paladar. Isso é algo que eu apliquei em mim e que eu vejo que mudou muito a minha vida, que foi retirar o adoçante, seja açúcar, edulcorante, da minha rotina. Então, eu gosto de ensinar os meus pacientes a não adoçarem as bebidas. O paciente, como eu, que tem muito paladar para o doce, ele não consegue tomar um café puro sem açúcar da noite para o dia. Ele vai precisar passar por um processo, mas que foi o caminho que eu achei melhor, tanto para mim como para os meus pacientes, e que eu vi que é possível. Não é impossível. Quando a gente passa e a gente vê todo passo a passo e que dá pra gente chegar lá, então fica fácil da gente falar e conversar com o nosso paciente, porque a gente entende a dificuldade de se chegar lá e a gente consegue explicar e incentivar da melhor forma possível para que ele continue nesse caminho. Bom, no meu atendimento, eu sempre priorizo estimular meus pacientes a pararem de consumir açúcar e adoçante adicionado na alimentação. E quando se faz necessário, aí eu vou instruí-lo a escolher o melhor adoçante, a reduzir essa quantidade ao máximo e não exagerar. E sempre excluir alimentos industrializados da vida dele. E se ele consome determinados alimentos ali industrializados, por exemplo, um iogurte, sempre pedir para ele procurar um que não tenha nem açúcar nem adoçante na composição. Se aquele alimento ele não consegue tolerar sem nenhum adoçante, ele pode incluir na casa dele ali um mel ou uma fruta, alguma coisa para adocicar, mas ele tem o controle de quanto ele está adicionando. Então isso ajuda bastante nesse processo de melhorar o paladar e de evitar a exposição excessiva a esses dois elementos que podem modular negativamente a microbiota do seu paciente. Bom, Nutri, eu espero que você tenha adorado esse vídeo. E que tal colocar aqui embaixo, nos comentários, como você faz? Você prefere indicar açúcar ou adoçante para os seus pacientes? Me conta aqui que eu vou adorar saber. E já manda esse vídeo para uma colega, para ela ficar sabendo também qual o melhor caminho que ela pode seguir para ajudar seus pacientes na modulação da microbiota intestinal. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá! Tchau!